Meu nome é Maria Lúcia, eu sou a responsável pelo programa de coaching aqui da Sustentare, né? Tanto o programa de coaching da turma aberta quanto das turmas fechadas. Às vezes eu conduzo o coaching individual das turmas abertas, às vezes por conta dos inúmeros projetos a gente fica em company, mas de qualquer forma sou eu que faço sempre a abertura do coaching. E, enfim, eu gosto que me chamem de Malu, então fiquem bem à vontade para me chamar de Malu. E eu espero que a gente tenha aí um momento para a gente esclarecer algumas coisas sobre o programa, de como vai funcionar o programa, sobre o coaching e que vocês possam refletir sobre a temática e sobre o que a gente vai trabalhar nessa temática. Bom, falando de mim, né, moro em Curitiba, não sou daqui, né, trabalho na MCR Consultores, é uma empresa, é uma consultoria que na verdade é uma consultoria autônoma, sou eu mesma, a consultoria, e eu trabalho com programas de coaching executivo e de carreira, também trabalho com projetos de consultoria na área de gestão de pessoas e comportamento organizacional. Eu sou mestre em administração pela PUC Paraná, sou psicóloga, fiz algumas formações aí. E desde 2008 que eu venho desenvolvendo o programa de coaching. A gente inicialmente começou com a Academia de Liderança, depois estendemos para o MBA Global, para Gestão e a pós-graduação de Gestão e Liderança, que provavelmente aqui deve ter um pouco de tudo isso, né? MBA, academia e pós-graduação. E a gente aí já tem mais de 800 horas de coaching, o que me deixa bastante à vontade de estar aqui falando para vocês um pouquinho do programa, né? A gente que fundou aí tem tido bons resultados, o pessoal tem gostado bastante. E eu espero que a gente possa se conhecer um pouquinho mais hoje, até por conta do tempo que, se eu não permanecer junto com vocês, mais algum colega aqui da academia vai permanecer durante os encontros individuais. Então, para a gente se conhecer um pouco mais e conhecer um pouquinho mais do que é essa temática, né? E para a gente se conhecer um pouco mais, eu vou pedir uma apresentação. Mas essa apresentação, primeiramente, eu vou pedir que você escreva sobre ela. Por quê? Porque tanto eu quanto outra pessoa, que pode ser a Lana, que está chegando agora. A Lana é parceira também aqui, pode ser que o coach seja desenvolvido comigo, com ela, enfim, a gente ainda está definindo, mas ela participa da abertura, né? Não sei se você quer falar de você, Lana, um pouquinho. Depois. Tá. Então, nós duas desenvolvemos. Então, como é que vai ser essa apresentação individual? Eu vou pedir que cada um, eu tenho folha de papel sulfite, essa apresentação inicialmente você vai escrever sobre ela, porque você vai permanecer com esse papel durante todo o tempo, tá? Hoje que nós estivemos aqui. Porque daí, no final da noite, né, no final da nossa apresentação, que vocês vão entregar essa folha com outros exercícios para que a gente possa ter um primeiro contato com vocês e permanecer com essa folha para o primeiro encontro individual, ok? A mesma coisa para quem está nos assistindo. Vão ter que entregar isso em algum momento, provavelmente no primeiro encontro do coaching com o seu coach, né? Então, o que vocês vão falar, né, nessa apresentação? Depois eu vos digo como é que vai ser isso em grupo. Então, vocês todos fizeram MBTI? Sim? Sabem qual é o tipo de vocês? Lembram-se mais ou menos das letrinhas, né? Então, vocês vão colocar seu nome, o MBTI, o resultado do MBTI. Quem precisar de folha, alguém precisa de folha? Então eu vou passar aqui, ó. Vocês vão pegando uma e vão passando o restante, tá? Se precisar de mais, eu tenho aqui. Daí vocês vão colocar também o que vocês fazem, tá? A função, a atividade, enfim, principal, o trabalho e tal. A empresa em que trabalham, né?
Quem não trabalha também não precisa colocar, só diz que é estudante, enfim, que está em momento de transição. A sua formação, se tiver alguma ideia, né, porque tem aqui... Oi, tá faltando? Tá passando aí? Todo mundo pegou uma folha? Pode, mas depois daí você cede a folha pra gente, tá? Porque nós vamos ter outros 2 exercícios que eu vou pedir que vocês, 3, né? Que vocês anotem nesta folha. E você, quem for, né, em muitos cursos, tem um projeto empresarial aplicado. Se você já tiver uma ideia daquilo que você quer trabalhar, que você pensa em trabalhar durante o seu curso aqui, você já coloca, assim como quem vai fazer monografia ou quem vai fazer um artigo, enfim, se tiver ideia. Ah, não tenho ideia nenhuma. Ok, né? Para nós é só para saber. E também vocês, cada um de vocês, tá? Vai pensar em 3 perguntas e vai anotar aí sobre coaching. O que vem à cabeça de vocês? Que dúvidas que vocês têm? Enfim, 3 perguntas sobre a temática coaching, ok? Então eu vou dar aí 5 minutos, 5 não, 2 minutinhos aí, para você fazer individualmente, tá? E depois a gente vai fazer uma atividade em grupo, para daí a gente começar o nosso programa aí. Então vamos lá. Agora eu vou dar um número para cada um, tá? Você guarde o número que eu dei para você, tá bom? Então, aqui você, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, e você que chegou agora, 2, tá? Tá? Então, muito bem. Agora, todos os uns vão se reunir, os 2, os 3 e os 4, e vocês vão se apresentar para o grupo, e o grupo vai discutir as perguntas sobre o tema e escolher 3. Caso o grupo veja que tem 3, mas tem uma mais que é muito interessante, que vale a pena ser perguntada, vocês, para não haver repetição, daí o grupo escolhe. Mas a ideia é que vocês se apresentem e que uma pessoa de vocês, de cada grupo, vai apresentar os outros componentes para mim, para a Lana e para o Lu. Ok? Então podem se reunir os grupos 1, 2, 3 e 4. Ok? Então assim, ó, vocês vão se apresentar, cada grupo vai escolher 3 perguntas, aí eu vou anotar as 3. O pessoal que está nos assistindo também poderá fazer as perguntas depois que todos se apresentarem, até para escolher, para ver se as perguntas já não estão ali. Se não tiverem, eles vão poder lançar a pergunta e eu vou registrar todas elas. Ok? Vocês já definiram aqui as perguntas? Já? Ok? Então vamos lá, pessoas. Vamos lá, aqui o grupo 1. Quem que vai apresentar o grupo 1? Vai ser eu. Você mesma? Eu mesma, Sabrina. Então, comece por você, depois você apresenta os colegas e, por fim, as perguntas, né? Tá, então eu sou a Sabrina. Quer falar tudo dele mesmo e depois tudo dele? Mas assim, rapidamente. Eu sou a Sabrina, trabalho na TIM como gerente comercial. Né? Aonde, Na Sabrina? TIM. Na TIM. Tem os colegas da Vivo aí, né? Trabalho em administração. Aqui é colega, né? Lá fora da colega. Diga, Sabrina. E sou faz administração e tem um MBA de gestão estratégica de vendas. Aí aqui é a nossa equipe. Tem o Gillian, que ele é líder de sistemas na Links, e trabalha junto com o Diego. Diego, isso mesmo, também trabalha lá na Links. Aí temos o Jackson da Telealarmes, é o gerente lá. O Sandro, o nome dele é Alexandre, mas mais conhecido como Sandro.
Ele tem uma empresa de consultoria e trabalha com grandes empresas na parte imobiliária, agora eles estão fortemente com estrutura e tal, né? Legal. E o Felipe trabalha na parte de importação e exportação da empresa Microjuntos. Legal. E só para eu entender, qual é o resultado do MBTI? Você tem aí? Então, eu não tenho, tá? Eu fiz o teste, mas no dia, infelizmente, aconteceu falecimento na família, não pude vir. Eles estavam tentando me decifrar as minhas letras, tá? Eles estão me identificando aqui. Tá. Mas, eu sei que sou letra E e final P. Agora eles não sabem dizer o que eu sou. ESFP. Ó, eu sou isso Tá. aí, eu não sei nem o que é. Você tá me xingando, eu sei. Mas vamos lá. O pessoal aqui, alguns não lembram, e tem bastante E, O meu é bastante P. ISTJ. ISTJ. E o também? E, ó, o teu é I ou é E? I. E você, Sandro? É Sandro, né? ESTP. Legal. E vocês têm alguma ideia de pé, de monografia? Só rapidamente a formação básica. Processamento. Ah, vocês trabalham juntos na Lins, né? Psicologia e biologia. Psicologia? Que legal. Comércio exterior. E você, Sabrina? Legal. E as perguntas aí? Quais foram? Hã? Foram bastante perguntas interessantes aqui. Agora, o que a gente vai definir? Fala por lá. As temáticas que vão ser utilizadas durante o coaching. Tá. Se a gente vai ter os objetivos, planejando os objetivos a curto e médio prazo, né, durante tipo a minha carreira, né? O que vai ser aconselhado para mim? Tem coisas para fazer a médio prazo, coisas a fazer a longo prazo, como é que funciona isso? Tem um acompanhamento, planejamento? O coach me diz o que tenho que fazer em relação às minhas fraquezas? Espera aí, o que será aconselhado sobre a carreira? É mais ou menos isso? Objetivos da carreira. Oi? Tá, a primeira. Quais as temáticas que serão tratadas durante o coaching? A segunda, o que será aconselhado sobre carreira no coaching? A terceira. O coach me diz o que tenho que fazer em relação às minhas fraquezas? Me diz o que tenho que fazer. Em relação às minhas fraquezas? Imagino que é identificado com os fortes e com os fracos, né? Dentro das fraquezas, o coach diz exatamente o que tem que fazer. Então, a terceira, o coach me diz o que tenho que fazer sobre minhas fraquezas? É isso. Mais alguma de vocês que vocês queiram ver? Legal, muito bom, obrigada. Grupo 2. Toda. Vou começar. Então, eu sou Ezequiel, faço a coordenação de merchandising de medicamentos na região sul, da linha de farmacêutica. Então, quando vocês verem assim, Benegrito, Coristina, podem comprar, é eu que trabalho. O meu tipo MBTI ESTP, que eu não concordo muito, eu caio junto com STFP também, então ele mescla. Mas, então, depois aqui, minha formação é administração de empresas, minha formatura foi há poucos dias até. Opa! Sítio novo, ainda estou um pouco brincadeira. Então, deixa eu apresentar o pessoal aqui, a equipe mais bonita da número 2 aqui. Nós temos aqui então a Aline, primeiro aqui. Aline, só dá um oi pra gente. Ela, loira, ESFJ. Ela trabalha no Cicred, gente com qualquer teste. Administração de empresas e finanças, ela é a formação dela.
PMBA, ela trancou, quando ela começou dela, se interessou pelo coaching, então ela fazendo gestão e liderança. O PE, ela quer fazer para movimentar melhor a fila dos bancos, se eu não estou enganado, é isso. Tá? E, bom, as perguntas eu posso fazer depois. Né? Depois. Tá. Aí nós temos a ELF e ELF. FP. ELF, E de escola, L de linda, F de famosa e I de inteligente. Eu mudei o seu valor. Tá? Ela é analista de RH na Gideon, então ela trabalha com os caras bons lá, né? RH e seleção também. A formação dela também é esta. O PEA dela é trabalho com lideranças, então ela quer fazer com que as pessoas tirem a bunda da cadeira e comecem a trabalhar, assumam as coisas, não fiquem jogando de um pro outro com um. Em outras palavras, eu quero ajudar os líderes a aumentar o índice de ficabilidade. Isso, muito bem. De ficabilidade. O que é bem difícil na Gideon, o que é bem difícil, né, em qualquer empresa de transporte. Conheço bem a Gideon. O objetivo da aula dela aqui, eu achei legal a pergunta dela, mas depois eu vou fazer outra. Também... A Elf já esteve aqui também, né, Elf? Me lembro. Ela está se escondendo, mas é a Franciele, ou mais Fran. ESFP, trabalha na Unimed. Técnico de gestão e qualidade é a formação dela. Tecnólogo, perdão. E ela é analista de gestão da qualidade na Unimed. Olha só, responsabilidade. E o pé dela, ela ainda não está decidida, mas aí ela decidiu na hora ali que ela quer ver as não conformidades que acontecem dentro da Unimed e não são resolucionadas. Olha só que interessante. Tem muita não conformidade e não são resolucionadas. É isso, né? Estou errado? Não era para revelar? E ela quer ser uma boa líder. Deixa eu ver aqui quem é o Pablo. Paulo. Paulo, nome forte. Paulo. O que é Pablo também, né? PP. Trabalha na Vivo, como todos podem ver. Ele é gerente comercial, lidera 22 pessoas, formado em tecnólogo, publicidade e propaganda. E o pé dele, ele quer fazer em conflito nas empresas e equipes. Então, as perguntas. Bacana. Deixa eu voltar aqui. Quem pode ser coaching? Precisa de uma certa bagagem ou algum preparo diferenciado? Quem são as pessoas que podem ser coaches? Qualquer um? Então, quem pode ser coach? Tá. Sim. Muito bem. Segundo. Caíram várias dessas aqui, então eu gostaria de colocar também. Como o coaching pode ajudar na carreira? Como o coaching pode ajudar na carreira? Então, para você aplicar o coaching, você precisa ter a avaliação psicológica também das pessoas, que nem o MBTI, ou você pode simplesmente aplicar e fazer? Então, peraí. Você precisa conhecer as pessoas, né, a quem você vai fazer esse coaching, precisa conhecer todo porque são duas questões, então. Se precisa de teste psicológico para fazer coaching ou conhecer as pessoas? Não, a pergunta é, o coaching é realizado com o coach só depois que esse efetuou algum teste psicológico? Então se necessita de um teste psicológico para o coach. Muito obrigado. É Ezequiel. Se necessita de teste psicológico para coach. Tudo bem. O grupo 3. Isto. Meu nome é Marcelo, sou analista de sistemas da empresa FGM. Qual empresa? FGM Produtos Odontológicos. Ah, legal. Conheço. O meu MBTI é ESTJ. Né? A minha formação é superior em redes, mas eu vim da área de vendas, então sou meio que um quebra-cabeça, não entende do mercado assim, falo muito e sou de TI, então não fecha muito. O meu PA eu vou fazer o que o
minha segunda pós, então eu estou fazendo uma ainda, que é a primeira pós, que é de computação na nuvem, e esse segundo eu não pensei. Computação na nuvem. Para flutuar mesmo. Legal. As dúvidas eu vou colocar depois. Aqui eu estou no meu grupo com a Laís, também trabalha na FGM com os odontológicos. Ela é ESTJ também, ela é coordenadora de marketing lá na FGM. E ela não tem ideia ainda sobre o que ela vai fazer do pé, então ela vai pesquisar alguma coisa. Eu também estou com a Tatiane, que é ISTJ, ela é proprietária da empresa Telville, que é uma empresa de telefonia, que vende produtos da Vivo para empresas. Que trabalha com o Paulo. Que trabalha com o Paulo ali. Mas interligando as coisas. Olha aí, E ela também ainda vai pensar no pé. O Lucas, ele é líder de mídia na A2C, o estilo dele é ESTP, e ele também é gestor da empresa Plural. E nós temos a Suzeli, essa aqui, ISTJ, ela é gerente de projetos na Neogrid. Como todos aqui no grupo ainda não resolveram pensar no pé ainda. Então, é um projeto. O que é pé? Vai ter ainda, vai ter. As perguntas aqui o que podemos desenvolver com o coaching? O que podemos desenvolver com o coaching? Isso. A segunda pergunta é, através do coaching, como conseguimos visualizar propensões e atividades e afinidades, vou repetir, através do coaching, como conseguimos visualizar propensões e afinidades com outros tipos de negócio? Está complexo essa pergunta. Está bem complexo. Vamos pedir aos universitários esclarecimentos. Fazer tipo de negócio que não seja o que você trabalha hoje. Se você consegue, a gente vai conseguir visualizar, por exemplo, eu trabalho com marketing. Será que eu teria alguma afinidade com outra área, com outro tipo de... Entendi. Então, se com o coaching a gente consegue visualizar outras possibilidades de carreira, né? Se com o coaching consegue se visualizar outros caminhos de carreira. Ou outras carreiras, na verdade, né? Ok, 9. Quer dizer, terceira de vocês. Uhum. O que é uma pessoa de sucesso para um coach? O que é uma pessoa de sucesso? Uma pessoa de sucesso para o coach. Legal. Muito bom, Marcelo. Gostei. E, finalmente, o grupo 4. Quem irá apresentar? Sou eu. Meu nome é Edgar, eu trabalho na coordenação de desenvolvimento de software da empresa TOTUS. Minha formação é em contábeis e sistemas de informação. O PEA ainda está meio definido, mas está tendendo para a qualidade de software. As perguntas deixar depois. Então, nosso grupo aqui, 4, temos o Rafael. Ele sua atividade é engenheiro de processo, ele trabalha na Embraco. Sua formação é engenheiro de produção e sistemas pela UDESC. E o PEA é bem complexo. Aumento de capacidade produtiva versus redução de mão de obra com impactos positivos nos QBs. Isso? Legal.
Temos a Márcia, a única representante mulher do grupo. A atividade da Márcia, então, é assistente financeira 3 no MOB, Laboratório de Análises Clínicas. Ela tem formação em gestão de pessoas e o pé é sobre fluxo de caixa. Gustavo, eu estou esquecendo de falar o perfil, eu sou ISTJ, a Márcia também é, o Rafael não lembra, ele fez o teste, mas ele não lembra. O Gustavo é ISTJ, a atividade dele é analista de sistemas, trabalha na Google Software Informática, formação graduada em Sistema de Informação. O PEA é trabalhar no feedback. O Daniel Cousin, ele é ESFJ. Sua atividade é coordenador de expedição, trabalha na Crona, formação em tecnologia, tecnólogo em logística, PEA ainda não está definido. E o seu xará, o Daniel Fernandes, seu MDBI é ESTJ, trabalha na Tigre, sua atividade é coordenador de produção, almoxarifado, formação em engenheiro de produção mecânica, e o PE também ainda não definiu. E as perguntas são: como se preparar para um processo de coaching? Como se preparar para um processo de coaching? Legal. Outra. A segunda, ela é semelhante à primeira que foi falada lá, como são tratados os temas para o coaching. Como são tratados os temas para o coaching. Mas não é as temáticas que vão ser tratadas no coaching, é como se preparar para o que vai acontecer. As temáticas, tem isso, as temáticas, né? Então, podemos deixar aquela lá? Legal. E a terceira é um pouco diferente na questão da contribuição do coaching, né? Numa mudança de uma pequena empresa para uma multinacional. O que o coaching pode contribuir nesse tipo de mudança? O que o coaching contribui para mudanças de empresa, vamos supor. Ok, muito bem. Muito bem, muito bom. Agora as perguntas que vêm lá. Lu, vamos ver o que vem dos colegas que estão... Cristiane Fernandes, o coaching se envolve nos projetos, ajuda nos projetos sendo realizados? Quer dizer, se o coaching ajuda nos projetos realizados, né? Projetos, penso que eu, da empresa, né? Ou projetos pessoais? Eu acho que são projetos do PE. Ah, legal. Tem mais alguma pergunta? Não tem nenhuma, que bacana esse pessoal que está online. Então vamos lá, gente, vamos voltar aqui para a gente conversar. Hã? Tem 12. Tá. Eles estão só ligados. Só para dizer que estão assistindo, né? Vamos voltar aqui, gente, vamos trabalhar algumas questões. Bom, eu gosto muito desse momento, né, da apresentação, porque é um momento que a gente tem para conhecer um pouquinho melhor o grupo. E o que se vê desse grupo, né, é que boa parte termina com J, começa com I ou com E, o que nos diz alguma coisa, né? Muito pouco, mas tudo bem. Nos diz que é um grupo, né, que está fortemente vinculado à tecnologia, porque tem bastante gente de sistemas, enfim, ou que trabalham em área técnica e que, de repente, em algum momento da vida estão interessados em alguma coisa relacionada à liderança.
Então, só para eu entender aqui, quem faz o MBA Global, levanta a mão. MBA Global. Gestão e liderança. Academia da liderança. Então, de alguma forma, estão buscando alguma coisa relacionada à liderança. Né? E numa atividade tão diversa que a gente vê aqui. Então, como de fato é uma temática, liderança, que chama a atenção, né, da gente para esse movimento, o que leva tantas pessoas de uma área técnica a buscar? Porque de fato é muito difícil a gente encontrar isso na formação técnica, né? Temos 2 ou 3, acho, da área de RH, ou que tem uma vinculação mais humanística, né? Mas boa parte da área de tecnologia. Então, dá para a gente conhecer um pouquinho com o que a gente vai lidar. E, principalmente, né, com algumas expectativas. Né? Porque, normalmente, quando a gente começa um curso, que pergunta que é frequente a gente que vem aqui dar o curso fazer para vocês, quando começa um curso? Hã? E o que vocês dizem? Conhecer mais. Aprofundar os conhecimentos. Quer dizer, todo mundo já sabe. Agora, quando a gente faz uma pergunta como essa, de fato, a gente primeiro vê como é que está o nível de expectativa das pessoas. O nível de conhecimento que elas têm sobre a temática. Então, dá para a gente ver assim, será que a gente vai poder atender isso daqui? Será que a gente vai poder atender as expectativas? E eu pergunto a vocês, por que vocês acham que contratos não dão certo? Qualquer tipo de contrato. Por que contratos não dão certo? As expectativas não foram expostas no início, antes de assinar o contrato? Também. Eu discordo que nenhum contrato dá certo. Não é que nenhum, eu não fiz essa pergunta. Eu perguntei por que contratos não dão certo. Ou um contrato de trabalho, por que um contrato de trabalho não dá certo? Por que de repente um casamento não dá certo? Né? Por que de repente uma amizade... Oi? Os contratos psicológicos, porque não há clareza de expectativas. E quando não há clareza de expectativa, há o quê? Entre as pessoas que estão envolvidas. Oi? Frustrações, eu acho que se É? Exatamente. E digo a vocês, em qualquer contrato vai ter frustração. Tá? Em qualquer um. Porque o nível de expectativa que a gente tem muitas vezes, eles são maiores do que a gente é capaz de expressar. Que o Lucas falou ali, do contrato psicológico. Né? Tem muitas coisas que a gente não consegue explicitar num contrato e daí há uma frustração. Então, certamente, entre você e eu, ou entre você e o teu coach, vão haver frustrações. Isso é o normal num contrato. O que acontece para a gente tentar minimizar essa frustração? Esclarecer, de fato, as expectativas. E realmente dizer o que um espera do outro. Poder clarear isso de uma forma, mas e isso já é provado, né, que quanto maior a clareza e a clareza das expectativas de ambas as partes, menor a probabilidade de ocorrência de frustração. Então, por isso que eu gosto de começar assim, para a gente, como a gente está começando um trabalho, e o colega aqui, como é que é teu nome mesmo? Diego. O Diego perguntou mais coaching grupo, coaching individual, o que é? Na verdade, começamos um trabalho. O que é o coaching em grupo? É o primeiro encontro de alguns encontros que vamos ter. Este encontro é em grupo para a gente clarear as expectativas. Para quando chegar no primeiro encontro individual, a gente já está com tudo clareado e poder acelerar o processo. Porque nós vamos ter alguns encontros individuais e, ao final, um encontro em grupo para compartilhar a nossa experiência e transpor a experiência vivida para a liderança. Tá? Então, ao todo, são 7 encontros de coaching. Eu ia falar isso, depois já estou falando, tá? Então, esse primeiro em grupo, para a gente nivelar
alinhar o conceito de coaching e depois, no final, nós vamos ter um encontro em grupo. Então, logicamente, nós precisamos trabalhar essas expectativas para que a gente possa, de fato, ao longo desses encontros, ver o que cada um pode atender. Né? E nós vamos funcionar, por isso que eu fiz essas perguntas, para de fato ver o que estão esperando sobre o processo. O que a gente vai poder atender? Qual é a nossa função nesse trabalho para que a gente possa chegar lá na frente e dizer, puxa, valeu a pena a gente estar aqui. Né? Então, esse momento é muito importante para a gente clarear e estabelecer um contrato de trabalho, porque vai haver frustração. Vamos tentar minimizar essas frustrações. Além do que, também, como se trata de um processo de aprendizagem, é de mão dupla, 50-50, tá? A responsabilidade, nós viemos aqui, seja eu, a Alana ou outra pessoa que irá trabalhar com vocês, vem com um conjunto de ferramentas, um conjunto de conhecimento, uma bagagem para ser transmitida. Agora, se você não está interessado, muitas vezes está aqui por obrigação, para cumprir uma tabela, aí de nada vai adiantar. Porque a aprendizagem é um caminho de mão dupla. Somos corresponsáveis por tudo que irá acontecer aqui. Certo? Então é muito bom esclarecer tudo isso para que a gente possa iniciar esse projeto, que é o começo, iniciar alinhando conceitos, alinhando comportamentos, alinhando papéis que nós vamos viver aqui. Então, por isso que eu peço que qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que vocês queiram, inclusive o pessoal que está também online, que quiserem fazer, que a gente esclareça e saia daqui entendendo o processo e, de repente, possa já começar a pensar o que de fato nós vamos trabalhar no coaching. Ok? Certo? Então, vamos ver aqui. Primeiro eu vou ver as perguntas e depois eu vou falar mais claramente dos objetivos que nós vamos trabalhar hoje. Tá? Temáticas durante o coaching. Quais serão as temáticas trabalhadas durante o coaching? A que você trouxer. É você que vai definir o que você vai trabalhar. Nós só estamos aqui para facilitar o processo. O tema quem vai trazer é você. Então, assim, é muito bom esclarecer, tá? Primeiro, algumas questões eu já vou responder e outras questões talvez a gente responda ao longo da minha exposição aqui, tá? Então eu já vou dizendo, por exemplo, temáticas durante o coaching, é isso que eu disse para vocês. Na verdade, vocês que vão trazer os temas a serem trabalhados. E vocês que vão escolher e a gente vai funcionar como um facilitador somente, tá? O que será aconselhado sobre carreira? Nada. Porque coaching não é aconselhamento. Tá? E nós vamos ver bem depois a diferença entre o que é coaching, o que é mentoring e o que é counseling, que é o aconselhamento. Por isso que é importante esse momento inicial para a gente clarear bem todas as expectativas, porque é diferente de quando uma pessoa procura um coach. Normalmente eles procuram, né, por vontade própria, enfim, porque querem desenvolver alguma competência, querem trabalhar a carreira, elas sabem do que se trata. Vocês, nesse caso, entraram numa pós, entraram numa academia, entraram num MBA, em que isso faz parte do programa, porque vai fazer sentido no final, tá? Por quê? Porque, de forma, todo o conhecimento que vocês tiverem ao longo dos projetos de vocês, enfim, ao longo do desenvolvimento de vocês, em algum momento vai repercutir no coaching, ok? Então, por isso que faz todo o sentido. Mas a gente não pode esquecer que isso é um módulo, enfim, mas a gente vai esclarecer essas diferenças, o que é coaching, o que é mentoring e o que é counseling. Mas, de qualquer forma, nada será aconselhado. O tema será carreira, você quem decide. Se você trouxer, por exemplo, que nem o colega ali, eu quero mudar de empresa, o coaching vai me ajudar? Se você trouxer isso, a gente vai conversar sobre isso, ok? E ao longo aqui da minha exposição vai ficar mais claro. O coaching me diz o que tenho que fazer sobre minhas fraquezas, o coaching não diz nada, tá? O coach não vai te dizer o que fazer.
Ele vai te questionar. Ele vai te levar a refletir e a pensar sobre algum comportamento limitante que você queira trabalhar no coaching. Mas eu não vou dizer, nem eu, nem Lana, nenhum coach vai dizer o que você tem que fazer. Seja lá com seus pontos fortes, seja lá com seus pontos a desenvolver, enfim. Não, em hipótese alguma, o coach é diretivo. Ele não diz. Daí, isso a gente pode até trabalhar em outra, que é um mentoring. O mentoring é mais diretivo. Quem pode ser coach? Né? Eu até vou falar um pouco do coach no processo de coaching. Mas, a princípio, não tinha pensado nisso. Mas, de fato, eu acho que quem pode ser coach? Isso é uma pergunta, porque hoje, se você for ver, tem inúmeros cursos de formação de coach. Não é fazendo uma formação que você vai ser coach. Tá? Porque precisa ter uma escuta, precisa ter uma experiência pessoal, precisa ter uma senioridade para poder lidar com as questões que venham. Então, assim, isso daqui não vai ser uma preparação para vocês serem coaches, em hipótese alguma. Vocês serão coaches, ou seja, uma pessoa que se submete ao processo de coaching. Na verdade, assim, até pode, com a experiência de coaching, utilizar para liderança. Mas vocês aqui não vão ser para serem coaches, ok? E, de fato, hoje, normalmente, quem é coach tem uma formação e tal, mas isso não garante que a pessoa, eu tirei um título lá, fui fazer uma formação lá em São Paulo e sou coach. Não, precisa ver a experiência da pessoa, com quem a pessoa, com o que ela trabalha, qual é o nível de senioridade, porque eu digo que uma das ferramentas que a gente vai ver mais complexas na atividade é a escuta. E não é qualquer pessoa que foi treinado para escutar. E normalmente o coach ele tem uma bagagem pelo seu treino de escuta, ok? Se tivesse relacionado, se tivesse uma aproximação dentro de uma graduação ou formação, seria mais de psicólogo, você poderia dizer isso? Não necessariamente, não necessariamente, tá? Mas eu te falo bem... Não necessariamente, mas eu te digo que a psicologia facilita o trabalho do coach. Tá? Por quê? Porque a gente teve... Mas, por exemplo, é como eu te digo, eu fui fazer um mestrado em administração para poder facilitar e entender como eu trabalho como coach executivo empresarial. Eu trabalho a maior parte do meu tempo ou com carreira ou com coaching executivo. Para entender o mundo organizacional, eu fui fazer um mestrado em administração, ok? Mas não necessariamente. A psicologia facilita um monte, né, Lana? Haja vista, somos psicólogas. Como o coaching pode ajudar na carreira? Se for o tema a ser trabalhado e se, dependendo do objetivo que você trouxer, inclusive a mudança de carreira, que é o que já atendendo mais ou menos a tua pergunta, se isso for uma temática que você traz para trabalhar no coaching, a gente vai auxiliar esse processo. Tá? Ok? Se isso for um objetivo teu. Mas tudo vai depender daquilo que você trouxer, né? E é como eu digo, a gente pode ajudar ou questionar ou impactar, né? Enfim. Se necessita de teste psicológico para o coaching? Não. Tá? Como instrumento de autoconhecimento, para facilitar, muitas vezes, o teu desenvolvimento ao longo do teu aprendizado durante o teu curso, ok? Ele pode servir para te ajudar a trabalhar alguma questão no coaching, mas que isso é uma condição sine qua non, não é. Ok? Como vocês estão num processo de formação, não procuraram o coach por um motivo específico, nem por uma temática específica, então o MBTI vai facilitar vocês. Mas, para nós, o tipo de personalidade, ele indica algumas coisas.
Se é extroversivo, introversivo, como é o tipo de pensamento, mas não que isso seja determinante para o processo, ok? Então, isso eu já estou respondendo, né? O que podemos desenvolver com o coaching? Competências, a gente pode desenvolver assertividade, isso a gente vai esclarecer aqui um pouquinho. Se com o coaching consegue se visualizar outros caminhos de carreira, sim, se esse for a temática, ok? O que é uma pessoa de sucesso para o coach? Não sei. Devolvo a pergunta. O que é uma pessoa de sucesso para você? É isso que interessa. Qual é a tua perspectiva de sucesso? Então, veja, o coach ele vai trabalhar com aquilo que você trouxer. E segundo a sua perspectiva. O que eu acho ou tua perspectiva de vida, e isso certamente em algum momento aparece no coaching, tá? Como se para um processo de coaching? Isso é uma coisa complexa, a gente vai ver aqui, tá? Mas o maior preparo é o teu compromisso em realmente agir, né? Você vai ter diante de si uma pessoa experiente, uma pessoa que tenha uma bagagem, né? E, enfim, se você estiver comprometido com a ação, porque certamente você vai exercitar as coisas que você vivenciar no coaching, você vai exercitar no seu trabalho, no seu dia a dia, na sua carreira. Se não exercitar, pessoas, sabe? Teria que ser voluntário, né? Às vezes voluntário, às vezes a gente pode despertar, ok? Então a primeira coisa que vem na cabeça da gente hoje é assim, por que coaching hoje? Né? Se vocês pensarem, o coaching, de fato, do jeito que eu estou dizendo a vocês, ele é um processo que nasceu com comunidade, porque ele é inerente a pais e filhos, né? É inerente a professor e aluno. Sócrates usava o coaching com seus discípulos. Por quê? Porque ele, de alguma forma, facilitava com que seus discípulos fossem buscar respostas dentro de si mesmo. Então, é um processo muito antigo. Ele veio a se tornar uma atividade profissional lá na década de 50. Por quê? Por causa da mudança no mundo, o mundo foi mudando, mas, de fato, a partir de 1990, a partir da década de 90, que ele se torna uma atividade profissional. Por quê? Porque o mundo começou a entrar, pessoas, né? Deixa eu achar aqui. Numa era de hipermudança. Né? Porque até então a gente tinha as coisas mais estáveis, a gente tinha programas de desenvolvimento muito bem formatados, era aquela coisa dirigida para todo mundo, porque era um momento de maior estabilidade. No momento que a gente entra num processo de hipermudança, caracterizado pela incerteza, complexidade e volatilidade, a gente começa a perceber forças, paradoxos, que nos deixam confusos, né? Paradoxos, tipo, puxa, forças mesmo em coalizão, continuidade e descontinuidade, né? Velocidade e sustentabilidade, mundialização, regionalização, trabalho em equipe e individualismo. Então, forças que acabam colidindo entre si e que deixam a gente, puxa, para onde a gente vai? Mudando completamente, né? E se a gente for ver o avanço tecnológico, tudo o que aconteceu mudando o lugar onde as pessoas trabalham, como as pessoas se comunicam, a forma como elas transacionam e interagem, tá? Tudo está mudando cada vez mais rápido, exigindo lideranças que produzam riqueza, mobilizam pessoas e saibam agir em estruturas matriciais complexas. Não é à toa que a gente está tanta diversidade aqui.
né? Não é à toa, porque cada vez mais a gente está buscando realmente mobilizar pessoas. Seja lá onde a gente estiver, a gente está... É uma área comercial que precisa mobilizar pessoas, é uma área tecnológica que você precisa trabalhar numa equipe, às vezes, multidisciplinar, matricial, que se liga matricialmente a um gestor, mas se reporta a outro, isso gera confusões.